Boa noite, e sejam bem-vindos ao Arquivo Sombrio. O episódio de hoje é dedicado especialmente para aqueles que acordam às 3 da manhã. Vocês são mais, muito mais do que imaginamos. E nem sempre isso é apenas um simples distúrbio do sono. Às vezes pode ser algo mais. Como veremos a seguir, dizem que nessa hora o limiar entre o mundo dos mortos e o dos vivos se abre. Mas como sabemos o que cruza para o nosso lado e com quais intenções? Recomendo que escutem com muita cautela. E se você acordar hoje às 3 da manhã, preste atenção. Você pode ser o próximo protagonista do Arquivo Sombrio. Meu nome é André e escrevo do interior de São Paulo. Me comunico com vocês porque há algumas semanas estou ficando na casa dos meus pais, já que minha mãe acabou de sair de uma cirurgia. Ela está bem, graças a Deus, mas não consegue se levantar sozinha nem fazer muitas coisas ainda. Por isso me ofereci para ficar algumas semanas com ela enquanto se recupera. Meu pai faleceu no ano passado, então a casa já não tem a mesma energia. Está muito silenciosa, como se faltasse algo, ou alguém. Por isso achei essencial vir, ficar com minha mãe. Se normalmente já me preocupava dela estar sozinha, imaginem agora convalescente. No início não tive dificuldade para me adaptar. No final das contas, essa também foi minha casa durante grande parte da minha vida. Mas desde a primeira noite, tive um sonho muito estranho. Não sei como explicar. No sonho, estou dormindo. Óbvio que não me refiro a me ver deitado na cama, mas de repente escuto alguém abrindo a porta. Lentamente, o som da fechadura, a madeira rangendo, e estou de pé diante do meu corpo, diante da minha cama. O som está às minhas costas. Quero me virar para ver quem é, mas não consigo. Sei que tem alguém ali. Sei que é algo aterrorizante e mesmo assim sinto necessidade de vê-lo, mas também sinto que algo me impede. Algo me mantém parado. Simplesmente não consigo girar e, quando finalmente consigo me mexer, é porque novamente me sinto no corpo porque acordei. Me levanto, mas não tem nada. A porta está fechada. O quarto completamente em silêncio. Tudo normal. Mas por alguns segundos sinto que esse sonho é real demais. Esse sonho se repete todas as noites. Sempre igual. Sempre às 3 da manhã. O curioso é que quando acordo tenho tão presente a sensação que por um instante tenho certeza de que há alguém do outro lado da porta. Mas não pode ser. Minha mãe mal consegue andar. Ela não se levanta durante a noite e não há mais ninguém aqui. Mas bem, talvez escreva para vocês porque a última vez foi diferente. Naquela noite, acordei por conta própria. Eram 2h57 da madrugada. Me sentia estranho e inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. E justo quando estava para me levantar, embora estivesse muito escuro, vi que a porta estava se fechando lentamente. Não foi um sonho. Corri imediatamente até a porta, mas não tive coragem de abri-la. Pensei que alguém tinha entrado na casa, mas a única coisa que consegui ouvir foi um passo lento, arrastado, como de alguém que caminhava com muito esforço. Abri, espiei o corredor bem a tempo de ver uma figura, alta e magra, entrando no quarto da minha mãe. Estava tudo apagado, então não consegui reconhecê-la, mas isso me aterrorizou. Havia algo com minha mãe, e nesse momento meu instinto de protegê-la foi mais forte que o medo que me fazia tremer. Corri para o quarto dela, mas não havia ninguém. Procurei e procurei, mas não havia ninguém. Desde então, programo um alarme, para acordar todos os dias às 2h50. Antes de sonhar com aquilo, antes de acordar, me levanto e passo o resto da noite no quarto da minha mãe. Me acomodo numa cadeira ou às vezes deito no chão. Não me importo. Sinto que preciso estar lá, que alguém mais também está atento. E embora queira pensar que é meu pai, cuidando de onde quer que esteja, não posso evitar me perguntar outra coisa. Se às 3 da madrugada se abrem as portas de outro plano, será que cruzam também as coisas boas ou apenas as ruins? Se você já acordou às 3 da manhã sentindo uma presença estranha, digite 3 nos comentários. Precisamos saber quantos de nós compartilham essa experiência.
Não sei se é prudente contar isso nem se alguém vai acreditar. Mas já não aguento mais a vontade de compartilhar com vocês. Há meses escuto este canal com fones de ouvido cada noite, esperando que alguma história se pareça com a minha, mas não aconteceu. Então, se alguém por aí passou por algo minimamente parecido, por favor me digam. Eu já não durmo tranquilo. Escrevo para vocês de um pequeno município no interior de Minas Gerais, onde há 6 anos aconteceu o que estou prestes a contar. Não vou dizer o nome da cidade, não por medo, mas porque não quero que se relacione algo negativo a ela. Há muitas coisas ruins que já dizem sobre minha região nesses tempos. Não quero acrescentar mais uma. Minha cidade é daquelas onde todos se conhecem, onde a religião não é apenas um costume, mas algo que vivemos todos os dias, faz parte da nossa rotina. E durante a Semana Santa, é claro, tudo fica mais sério, mais intenso. Os sentimentos que nos unem no catolicismo ficam mais presentes. A flor da pele, como dizem. Naquele ano, não sei, algo se sentia estranho, sabe? Algo diferente no ar. Uma espécie de ansiedade que não ia embora e que fui descobrindo que não só eu conseguia sentir. As pessoas continuavam com as tradições, mas dava para notar que havia algo estranho, uma tensão palpável. E ninguém falava sobre isso, embora muitos demonstrassem. Em família sempre vamos à missa do sábado de Aleluia. E naquele ano, como meus pais não estavam, minha avó insistiu mais do que de costume. Eu estava desanimado, mas prometi que a acompanharia. A missa começava à noite. A cidade parecia mais silenciosa que o normal. Os sinos da igreja começaram a tocar e as pessoas foram se aproximando. Mas algo me chamou a atenção enquanto caminhávamos, em direção à igreja. Uma figura que nunca tinha visto antes. Não era um Cristo, nem uma Virgem Maria. Era um menino, uma figura muito bem detalhada, deitada numa espécie de caixão de cristal, com roupas brancas e as mãos cruzadas sobre o peito e os olhinhos fechados. Parecia algo muito antigo, mas eu nunca tinha visto. Perguntei à minha avó o que era aquilo, e ela me disse que era um santo muito milagroso, uma imagem que ficava guardada na cripta, e que só era retirada uma vez por ano, às vezes numa noite. Durante a Semana Santa, tinha seu nome e era conhecido até fora da cidade. Vinha gente de longe para pedir milagres. Para ela foi estranho que eu nunca tivesse visto. E não sei, talvez em algum momento na minha infância eu tenha visto, mas nunca tinha prestado atenção. Eu me lembraria, e é que não sei, havia algo nos olhos daquele menino. Quanto mais eu olhava, mais sentia que a qualquer momento eles iriam se mexer. Parecia que estava vivo. Inclusive, se eu olhava para o peito, sentia como se estivesse se movendo, quase como se estivesse respirando. Mas acho que isso pode acontecer quando olhamos algo com muita atenção. Acabamos imaginando movimentos. Tentei ignorar, mas aquela ansiedade que eu vinha sentindo ficou mais intensa. A missa começou, e embora eu não vá todos os domingos, toda a minha vida fui católico. A missa não estava acontecendo como sempre. Não era como se estivéssemos fazendo algo diferente, outro ritual. E talvez fosse o medo, mas me soou estranho, muito estranho. Aquelas palavras não eram como algo que um padre deveria dizer em plena missa. Saí um momento para tomar ar. Comecei a me sentir mais incomodado, e foi lá fora que vi algo ainda mais estranho. Um grupo de senhores daqueles que nunca dizem nada, que raramente saem de casa, daqueles que nem gostam de acompanhar as esposas à igreja. Estavam ali reunidos em círculo, murmurando algo que parecia importante. Me aproximei um pouco sem que me vissem. Um deles disse algo que ainda tenho gravado. Daqui a pouco, quando o menino abrir os olhos, é melhor estarmos preparados. Embora a frase em si não tivesse nada de errado, me fez sentir muito desconfortável. Porque na minha cabeça o único menino que eu tinha em mente era aquela figura que tinham retirado da cripta. Voltei à igreja, não quis atravessar toda ela para chegar até minha avó, então fiquei numa lateral, de pé. Ali, em pé, ouvi uma espécie de suspiro de algumas pessoas em uníssono, como surpresa. Mas nesse momento o som se apagou como se tivessem se arrependido de fazê-lo, ou como se tentassem ocultá-lo. Levantei o olhar procurando a figura e juro que o menino estava com os olhos abertos. A figura havia aberto os olhos,
Senti que algo dentro de mim entendia sem palavras, que o menino não era apenas uma figura, que era algo mais, algo que já estava desperto. Disfarçadamente saí. A missa continuava normal. As pessoas cantavam, rezavam, seguiam as instruções do padre. Ninguém parecia demonstrar que estava acontecendo algo estranho. Se você gostou dessa história, inscreva-se já no Arquivo Sombrio e comente abaixo. Eu jamais entraria naquela igreja. Ajude o algoritmo a fazer este vídeo chegar a mais pessoas que precisam saber desse segredo. Embora houvesse lua naquela noite, estava muito escuro. Mas eu esperava enxergar o suficiente para cortar caminho para casa, através das ruas que normalmente são mais escuras. Minha avó voltaria com as vizinhas mais tarde. Ela ficaria bem. Mas eu já não conseguia ficar ali. Quando estava no meio de uma dessas ruas, escutei um sussurro. Alguém se aproximava. Estava prestes a encontrar alguém na escuridão e comecei a caminhar, mas pelo outro lado da rua. De repente o vi aparecer na noite. Só o vi quando já estava próximo porque estava muito escuro. Algo vinha correndo de forma muito leve, como se não pesasse, quase como se estivesse flutuando. Um menino vestido de branco, idêntico à figura da cripta, correndo pelo outro extremo da rua. Mas quando me viu, começou a caminhar na minha direção. Trazia algo na mão. Consegui enxergar. Uma pequena faca. Demorei um instante, apenas um instante para reagir e correr de volta à igreja, pronto para tomar o caminho longo para casa. O caminho iluminado e cheio de gente. Foi então que escutei novamente as vozes dos idosos. Vinham caminhando. Diziam que o melhor havia sido pagar tudo, por mais difícil que parecesse, que os milagres tinham sido cumpridos. Não se importaram que eu os escutasse, nem se assustaram ao me ver correndo desesperado em direção à igreja. Ali fora encontrei minha avó e voltei para casa com ela em silêncio. Com o tempo construí muitas ideias na minha cabeça, preenchendo todos esses detalhes que ignoro e que mesmo que pergunte, sei que nunca me responderão. A figura realmente abre os olhos ou foi minha imaginação? É algo que se sabe que acontece ou que apenas eu vi? Ou alguém a manipula? Por que não há vídeos em todas as redes sociais desse milagre? O que foi que vi na rua? Um reflexo dessa figura ou algo pior? O fantasma de uma criança real? O que foi isso que pagaram sobre o qual alguns não concordavam? Tudo continua igual na cidade. Por isso não gosto de voltar, porque cada vez que passo perto da igreja, quando chegamos, quando temos que passar bem em frente, sinto que algo está me observando. Talvez da cripta. Isso começou quando comecei a trabalhar à noite. Me ofereceram cobrir o turno de um colega no hospital. Trabalho como maqueiro em um hospital particular e, embora no início não quisesse aceitar porque me dava um pouco de medo, o pagamento era melhor e eu precisava do dinheiro. O hospital não é muito grande, são apenas 4 andares e as noites costumam ser bem tranquilas. Eu me encarrego de transportar os pacientes entre a emergência, o raio-x e a cirurgia. Mas por alguma razão no 3º andar, a partir das 3 da manhã, sempre acontece algo estranho. O andar está praticamente vazio nesse horário. Só há alguns quartos que raramente são ocupados. Um centro cirúrgico em desuso há muitos anos que agora só guarda coisas velhas. Algumas salas que nesse horário sempre estão vazias. Não há pessoal designado fixo, mas cada noite às 3, em ponto se escuta alguém caminhando pelo corredor. Passos lentos, muito lentos. No começo pensei que fosse uma enfermeira, depois que seria algum paciente que saiu do quarto, mas nunca havia ninguém. Verificava os quartos, o centro cirúrgico. Cheguei até a revisar as câmeras, e não havia ninguém. O mais estranho é que os passos não vão de um lado para outro. Sempre fazem o mesmo trajeto, como se viessem do fundo do corredor, caminhassem lentamente até a área de descanso, e depois parassem, como se ali ficassem, desaparecessem. Uma noite eu estava com um médico que também ouviu os passos e me disse: "Se você está com alguém, não tem problema, como agora que estamos nós dois. Mas se você escutar sozinho, não se vire. Nunca se vire se estiver sozinho. É só isso que posso te dizer."
Achei graça do comentário dele naquele momento. Riso de nervosismo. Pensei que só queria me assustar, mas ontem à noite tive que ir ao terceiro andar logo antes das 3 por causa de uma pessoa que chegou com emergência, com uma forte dor na vesícula e precisava ser preparada. Levei o paciente, acomodei-o e tudo normal. Levei-o para o segundo andar e me avisaram que ele ficaria para o procedimento. Me pediram para avisar a jovem que o acompanhava. Ela estava esperando no quarto do terceiro andar, então subi novamente. Quando cheguei não havia ninguém no quarto. Não seria estranho que a pessoa tivesse saído para buscar algo para comer, um café, qualquer coisa. Ou talvez tivesse descido, mas de repente as luzes se apagaram. Ouvi como tudo desligou no hospital. Emergência, centro cirúrgico, até as luzes do corredor. Claro que não completamente, porque em questão de segundos o gerador de emergência foi ativado. Uma luz tênue se acendeu naquele andar no corredor, tênue e avermelhada. Não cobria tudo, mas pelo menos dava para caminhar. Como havia pouco pessoal, pensei que certamente precisariam de mim no centro cirúrgico. Me apressei até as escadas para descer, mas então ouvi os passos que vinham novamente, e eu me virei, porque juro que estava pensando que era a moça que acompanhava o paciente, que provavelmente estaria assustada se estivesse procurando as escadas. Me virei, não vi nada no início, mas conforme os passos avançavam, conforme se aproximavam, algo começou a ser visto na luz tênue, uma sombra muito alta. Não caminhava, como uma pessoa. Suas pernas se arrastavam um pouco como se lhe custasse caminhar, mas não fazia barulho ao arrastá-las, só se escutavam os passos. Quando se aproximou mais, percebi que não tinha rosto. Não dava para ver. Estava coberto com uma espécie de pano branco como os que usamos para cobrir os cadáveres. Minha alma deixou meu corpo. Foi como se eu não estivesse ali, como se minha mente tivesse parado de funcionar para não morrer de medo, como se estivesse muito longe. Não me falou, não me olhou, apenas continuou caminhando até a estação de descanso e parou. Não soube como me mexer. Fiquei ali até que a luz voltou. Foram apenas alguns segundos, mas imaginem o que foi para mim. Embora os colegas digam não acreditar em mim, sinto que no fundo essa é a reação esperada. Ignorar esse tipo de comentário. Apesar disso, acho que todos no fundo sabemos que há algo real naquele andar. Não há outras razões para que esteja vazio. Agora não quero subir se não houver mais alguém comigo, mas estou terminando esta história que comecei hoje de manhã. Agora, enquanto chego ao trabalho e na lista de tarefas, vejo que tenho que levar um paciente ao terceiro andar quando sair dos exames. Isso pode ser a qualquer momento, e sinto por algum motivo que terei o azar de que seja perto das 3. Espero, em Deus, que ele esteja completamente consciente. Não quero estar sozinho. Não sei o que vou fazer se escutar novamente. Se escutar aqueles passos. Acredito que se os escutar novamente, vai me bastar não olhar. Vai me bastar fechar os olhos. Se esta história te marcou, compartilhe com quem também carrega seus próprios fantasmas. E lembre-se, você acabou de acessar mais um registro do Arquivo Sombrio. Nem todos os passos que você ouve vêm de seres vivos. Às vezes o que caminha à noite já não respira há muito tempo.